Então, isso aqui vocês conhecem, claro, é a caixa preta de um avião. Aqui o Enem, a prova do Enem. O que é a caixa preta, né, do avião, no caso? É onde está toda a informação, se ali deu um pane, aconteceu alguma coisa, ali está tudo registrado. Tá, na nossa prova, nós fizemos essa associação, mas vocês vão ver que não tem, assim, tantos segredos. Vamos ver lá? Bom, o Enem, assim como o ensino médio, ele se divide. Essa parte, assim, pessoal, é meio chata, mas eu acho importante falar para vocês. Depois a gente entrar no conteúdo propriamente dito. Mas eu creio, assim, que se vocês acompanharem com atenção, vocês vão entender um pouquinho da prova. E toda aula a gente vai estar falando isso. Então, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza, química, física, biologia e suas tecnologias, ciências humanas, que aí entra filosofia, sociologia, vocês tiveram aula de filosofia, acompanhei a aula, gostei, muita coisa boa. Eu acho assim, pessoal, que esses aulões Enem vai dar uma boa ajuda, né, nesse sentido, muito bom. Linguagens, códigos e suas tecnologias, que é a nossa área, que a gente vai falar aqui, e ciências humanas, eu dizia, filosofia, história, geografia, sociologia, e faltou, não, faltou não, foram 4, né? Linguagem, matemática, humanas, natureza. Dentro de linguagens, nós temos língua portuguesa, que é o nosso campo aqui, está dentro, literatura está aí dentro, viu? Língua portuguesa abrange literatura e linguagem. Então, assim, quando fala aula de língua portuguesa, o nosso foco vai ser linguagem. Quando fala literatura, nosso foco vai ser literatura. Língua estrangeira, que no caso você opta por inglês ou espanhol. Artes, que aí entra um pouquinho do conhecimento de artes, da história da arte, estilos, manifestações, enfim. E educação física, que é a linguagem corporal. Linguagem artística, corporal, estrangeira, portuguesa. Ok. O vermelho aí é o nosso, língua portuguesa. Então, a prova do Enem, ela é dividida em competências, 9 competências. Competência 1, 2, 3 e 4. Pessoal, esse C aqui é competência, viu? Eu não ia, assim, falar, eu ia criar um suspense com esse código aí, mas a gente quer ganhar um tempinho para aproveitar bem. Então, C, competência 1, 2, 3, 4 até 9. Eu vou explicar melhor o que são as competências. Então, a 1, a 2, a 3 e a 4 a gente não vai estudar nas nossas aulas porque é referente à arte, língua estrangeira, que é inglês, e educação física, que aí, no caso, vocês têm os aulões com os professores competentes para essa área aí. Nós vamos ficar 5, 6, 7, 8 e 9. E vamos entender. Ao longo das aulas, vocês vão aprender isso, vocês vão acostumar, vão ouvir tanto e vão entender. Não é para entender hoje, não é para sair já sabendo tudo hoje, não tem problema. Certo? Se ficar alguma dúvida quanto por que competência 5? Por que 6? Só para dizer, a 5 tem a ver com literatura, a 6 tem a ver com linguagens, que eu vou explicar melhor. A 7 tem a ver com ponto de vista, opinião. A 8, variações linguísticas. E a 9, tecnologia de comunicação e informação. Ah, mas eu preciso decorar isso para fazer a prova? Não. Como eu disse, isso aqui é para você entender como a prova funciona. Então, competência que eu salto, que eu já falei o que é. O que são competências e habilidades? Nessa imagem da esquerda, você vê uma pessoa preparando o alimento, cozinhando. Então, o que é competência? Ela é competente para preparar um alimento, ok? Agora, para preparar o alimento, ela tem que saber uma série de coisas. Ligar o fogão, temperar, vamos dizer aí, lavar o arroz, ou alguns que não lavam, não importa, né? Cortar as verduras, enfim. Então, isso são habilidades, ok? Então, ela tem habilidade. Ela sabe ligar o fogão, mas ela só sabe ligar o fogão. Então, ela não sabe cozinhar ainda, ela não chegou à competência. Ela tem uma habilidade. Então, ela vai construindo habilidades até se tornar competente. A mesma coisa vale para dirigir.
Para eu dizer que uma pessoa é competente para dirigir, ela tem que saber usar volante, trocar marcha, acelerar, conhecer acelerador, freio, embreagem, saber usar retrovisor, saber abrir a porta do carro, entrar no carro e fechar, correto? Então, cada habilidade dessa vai se juntando e vai tornando a pessoa... Entendeu a lógica? Compreendeu bem? Se você vai reunindo habilidades, aluno da linguagem, é o tema da aula de hoje. É um conteúdo que vocês estudam no primeiro ano e que, de fato, é cobrado no Enem. Todo Enem tem funções da linguagem, porque está dentro das competências. Competência 6. Faz parte da competência 6. Então, para você dizer que aquela área 6 você domina, você tem que conhecer funções da linguagem. Função, o nome já diz, né? Para que nós usamos a linguagem? Um linguista chamado Roman Jakobson, ele estabeleceu essa ideia de funções da linguagem. E para que nós usamos a linguagem? Nós usamos a linguagem para 6 intenções comunicativas, que eu vou falar 6 na nossa aula. Ok? Mas antes disso, ele estabeleceu que a linguagem, para acontecer, ela precisa ter o emissor, que é quem fala. Por exemplo, eu estou dando a aula agora, eu sou o emissor. Você que está ouvindo é o receptor. Mas com o tempo esse nome mudou, porque ficava aparecendo aquelas aulas de antigamente, que o professor falava e o aluno não podia perguntar, tirar uma dúvida. Então o nome hoje é interlocutor. Por que interlocutor? Locutor, eu no caso estou falando, estou fazendo o papel de locutor, vocês são os interlocutores, porque você pode interagir. Inter, vem de interação. Entendeu a lógica? Então, tem eu que falo e você que ouve e interage. Ele chamava de emissor e receptor. Tá, mas eu estou falando o quê? Eu tenho uma mensagem. Eu tenho que falar algo. Por exemplo, eu digo, teremos aula de literatura semana que vem. Isso é a mensagem. Porque se eu disser, pessoal, vou falar alguma coisa, e ficar mudo, não fizer um sinal, até porque vocês não são surdos e não conhecem Libras, né? E não fizer nenhum gesto, e não falar nada, não ouve a mensagem. Se não ouve a mensagem, não ouve essa ligação emissor e interlocutor, que ele chamava de receptor. Então, tem uma mensagem. Esse mensagem está num contexto. Supõe que eu vou falar aqui de algo que vocês não conheçam, por exemplo. Ou vocês vão falar comigo algo que eu não conheço. Vocês vão falar aí de aplicativos. Eu não sou bom nessa questão. Então, houve um emissor, houve um receptor, houve uma mensagem, mas por eu não conhecer o contexto, eu fico boiando. Entendeu a lógica da coisa? Então, não basta também ter só quem fala, quem ouve e a mensagem. Essa mensagem precisa ser compreensível, que é o contexto. Aí vem o canal. Canal é o que eu uso. Gabriel pergunta alguma coisa para mim. Eu faço isso aqui. É o canal. Qual foi o canal? Visual. Eu não falei nada, mas eu dar um joia para ele, a ele enxergar a minha mão dando joia, ou lá na rede social, alguém manda uma mensagem, aí você dá um joia. É o canal visual. Se eu falar e você me ouve, é o canal auditivo. Eu estou compreendendo pela audição. Se eu escrever e você ler, é o canal visual, porque você vai ler, você precisa enxergar para entender o que eu falei. E tem um código, que o código, no nosso caso, é a língua portuguesa. Se eu estivesse falando em inglês aqui, talvez, ou vocês falassem inglês aí, eu não entenderia. Por quê? Porque eu não domino o código. Se eu fizer um sinal em Libras, por exemplo, aqui para vocês, é um sinal em Libras. Sabe o que é isso? Às vezes muitos não vão saber. O surdo que conhece Libras sabe. Ele entende o que eu disse. Mas você, por não conhecer o código que é Libras, não vai entender.
Então, eu preciso de todo esse contexto. Por isso que isso é cobrado no Enem. E aí nós vamos falar das funções. Vamos à primeira? A primeira é referencial ou denotativa. Nós temos uma videoaula lá no YouTube que fala de linguagem conotativa e denotativa, do primeiro ano, mas é livre para qualquer um assistir. O que é denotativa? D de dicionário. Então, é aquilo que é. Se eu disser, o céu hoje tem muitas estrelas, eu estou referindo a estrela no sentido denotativo. Estrela astro, que brilha lá. Mas se eu disser, Gabriel foi a estrela do time, ele é um ser humano, assim como eu e você. Mas quando eu digo que ele é a estrela, eu estou usando o sentido figurado. Quero dizer que ele brilhou, que ele destacou. Então, eu posso usar a linguagem no sentido figurado, que é conotativo, ou literal, que é denotativo. E isso é referencial. Qual é a intenção da função referencial? Informar, fazer referência. Notícia referencial. Um bilhete que você deixa para sua mãe, que foi fazer um trabalho com um amigo, um colega, é referencial. O que é função referencial? É aquela que serve para informar. Entendeu? A ideia da função referencial é informar. Quando a coordenadora ou a diretora postou lá no grupo, hoje haverá aula de língua portuguesa, aulão Enem, 7 horas. É referencial, porque a intenção dela não era lhe comover, não era assim falar palavras bonitas, era informar. Isso é referencial. Olha um exemplo, uma notícia. Terça-feira passada, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Claro, 2015, mas não importa, é uma informação. Então, a função referencial é usada para informar. Uma receita de bolo, referencial, porque é para ensinar a fazer alguma coisa. Uma regra de jogo, um e-mail. Ô, professor, você acha que vai cair muita escola literária no Enem? Normalmente cai muitas? Vai cair. Só que aí, assim, entenda a minha resposta, viu? Não é coice igual os meninos falam, não. Eu vou falar bastante disso na aula de literatura, sabe? Porque cai bastante. E aí, na aula de literatura, eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam conhecer daquilo ali. Então, isso aqui que você está vendo, função da linguagem, todo Enem cai. Todo, mas todo. Sabe? Desde 1998, foi o primeiro Enem, até o ano passado, 2019, todo Enem cai em funções da linguagem. E nós estamos falando da primeira função, referencial, que é para quê? Fazer referência, informar. Ou seja, segundo Jacobson, nós usamos a função, a linguagem, né, melhor dizendo, na função referencial. Ela tem a função de quê? De informar, de ensinar a fazer algo. Se eu deixo um pequeno bilhete lá, pessoal, pode falar, E o Iwan sem tá fazendo a problema. pergunta para você lá no chat. Ah, tá. Deixa eu dar uma olhada lá. Tô olhando, viu? Alguma dúvida? Ah, tá. E no caso das referências aplicadas aos artigos? Então, muito boa pergunta. Não é a referência teórica, não, viu? Tá, tudo bem, aquilo lá também é. Um artigo tem um referencial, verdade, tá? Porque ali você está informando. Mas esse referencial que a gente está falando, olha para cá. Eu vou fazer referência a esse copo. Por isso que chama referencial. Aliás, não olhe, né? Porque senão você sai na tela. É a tela que está a minha imagem. Mas eu estou com um copo. O que significa? Se eu for falar, ó, esse copo ele é alto, ele é transparente, eu estou fazendo referência ao copo. Eu estou dizendo do copo. Então, eu estou fazendo referência a ele. Ele tem água, pouca água, mas tem. Enfim, eu estou fazendo referência. Ok? Ele tem água dentro, pouca, tal. Eu estou fazendo referência ao copo.
Então, vou fazer referência sobre a aula. Referência sobre isso, referência sobre Professor, aquilo. vou ali e já volto. Tá. Referencial. Tomar um banho ali, Muito professor. bem. Valeu. Para que nós usamos a função referencial? Para fazer referência, para informar, para falar sobre algo. Uma notícia é referencial. Uma reportagem tem função referencial. Uma receita de bolo, um manual de instrução de um aparelho, um celular que você comprou, é referencial, porque está falando sobre ele. Muito bem. Eu já dei o exemplo. Vamos para a segunda. Função emotiva ou expressiva. É quando eu falo de mim mesmo, dos meus sentimentos, das minhas emoções, da minha expressão. Qual é o objetivo dessa função? Por exemplo, quando você lê um poema em que o eu lírico, que é, no caso, ele fala, é o poeta falando de si, né? Depois eu explico melhor isso. A diferença entre o poeta que cria e o eu lírico. O eu lírico é a voz que fala no poema. Então, é emotiva, porque ali ele fala dele, dos seus sentimentos, suas emoções. Então, você lê um texto ali, por exemplo, uma autobiografia. Ele está falando da vida dele. Ou então, quando você escreve um texto dizendo, hoje eu amanheci triste, por isso, por aquilo. É emotivo. Quer ver o exemplo? O trecho Canção do Exílio, que é um poema do romantismo, tema da nossa aula de literatura. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. O que o eu lírico está fazendo? Está falando das suas sensações. Ele está pedindo a Deus que ele quer voltar para a sua terra, quer ver de novo, quer alegrar de novo com a sua pátria, com a sua terra. Por isso, Canção do Exílio, porque ele está em outro país. Entendeu a lógica? Por isso que é emotivo. Ele não está falando do outro. Não permita, Deus, que João morra sem voltar para o Brasil. Não, eu morra. Então tem o eu. É emotiva. É falar de si. Então nós usamos a linguagem. Além de usar a linguagem para falar das coisas, das outras pessoas, dos lugares, nós também usamos a linguagem para falar de mim mesmo, do eu próprio, né? Subjetivo. Entendeu, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Bate-papo, microfone. Podemos passar para a terceira? Então, vamos lá. Tiverem dúvida, também pode estar anotando, depois perguntar. Bom, função poética. Função poética é eu falar das outras pessoas, não de mim agora. Porque quando eu falo de mim é emotivo. Quando eu falo das outras pessoas, dos lugares, dos objetos, dos sentimentos, de uma forma sentimental, é poética. Então, eu vou falar agora, para vocês entenderem, da água. Por exemplo, eu posso falar de duas formas da água: referencial ou poética. Emotiva não, porque eu não sou a água. Então, ou é referencial ou é poética. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Tem. Muito bem. Então, vamos dar continuidade. Então, eu dizia da água. Bom, a água, ela é um elemento químico, ela é composta por 2 átomos de hidrogênio, né? Não, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Eu não sou bom de química, não. Ela é líquida em estado, né, natural, ela é temperatura ambiente, ela é líquida, e isso e aquilo. Bom, o que eu estou falando? Eu estou falando da água. A água, às vezes, ela pode conter algumas sujeiras, ela é importante para a vida, é essencial, precisa ser purificada, enfim, todo esse processo. O que eu estou fazendo? Eu estou falando da água de uma forma referencial, estou falando dela, sem sentimento. Agora, se eu disser água
né? Igual Guilherme Arantes falou na música Planeta Água, água que brota das fontes, serena, tranquila, e vai falando. Ou eu acrescento ali, né? Não tem na música dele, não, na canção dele, não. Mas eu digo, amiga, inseparável de toda a vida. Eu estou falando da água, mas não de uma forma objetiva, mas de uma forma sentimental. Isso é função poética. É quando eu falo das outras pessoas, dos outros seres, dos outros objetos, dos outros sentimentos, de uma forma sentimental, que é poética. Falar de forma sentimental é ser poético. Eu uso para isso figuras de linguagem, eu uso para isso sentimentos, expressões. Então, recapitulando, se eu falar da água de forma objetiva, água, elemento químico, H2O, não sei o que, não sei, é referencial. Se eu falar água serena, tranquila, que brota das fontes, companheiro inseparável de toda uma vida, isso é poético. Então, Jacobson coloca que nós usamos a linguagem para informar, referencial, usamos a linguagem para falar de mim mesmo, do eu próprio, que é emotiva, e usamos a linguagem também para falar das outras coisas, de uma forma sentimental. Pode dizer. Eu não entendi. Pode falar, sim. Tá, mas eu vou tentar ver se eu conseguir entender. A dúvida é sua. Se tiver, pode perguntar. Quando eu falo de uma coisa, por exemplo, eu peço a você, fala um pouquinho sobre, vamos dizer, deixa eu ver o nome de alguém aqui do bate-papo. Jefferson. Pronto. Fala um pouquinho sobre Jefferson. Você conhece Jefferson? Bom, se você falar sobre Jefferson de uma forma objetiva, Jefferson ele é filho de fulano, é filho de ciclano, ele é aluno de tal série, ele mora em tal lugar, você está sendo referencial, função referencial. Você está fazendo referência. Agora, se você falar de Jefferson, é seu amigo, amigo inseparável, de uma forma sentimental, quer dizer, porque é um grande amigo, é um irmão, tal, tal, aí é poético. Entendeu a diferença? O que faz a diferença da referencial para a poética é o sentimento. Se eu não coloco sentimento, figura de linguagem, sentimental, eu estou só referencial. Se eu colocar sentimento, aí vira poética. O exemplo aqui, fragmento de uma música, aqui vocês podem ver, choque entre o azul e o cacho da acácia, luz das acácias, você é mãe do sol, a coisa, sua coisa é toda tão certa, beleza esperta, toda aquela questão. Quer dizer, há um elogio aí, há um sentimento de admiração. Então, isso é poético. Agora, se ele fosse falar compara aí, olhos de geisha, né? Japonesa, no caso. Então, se ele fosse falar dessa mesma pessoa, porém dizendo, ela é alta, mede um e tanto, e é assim, estuda em tal lugar, trabalha em tal lugar e tal, aí é referencial. Essa é a diferença. Isso cai no Enem, professor? Cai, porque quando, assim, às vezes ele coloca um poema lá e quer que você identifique qual tipo de função ou com qual intenção ele escreveu aquilo. Sensibilizar, para informar, para convencer. É assim que cai no Enem. Nós vamos ver o exemplo no final. 2. Próxima função. Tranquilo, pessoal? Dá para continuar? Tá dando para acompanhar? Depois eu faço uma recapitulação. Tá filé, tá filé. Então, vamos lá. Isso é figura de linguagem. Filé, quer dizer, é uma carne de qualidade de primeira. Isso aí, dependendo da situação que você usa, pode ser considerado função poética, dependendo da situação. Muito bem. Função fática. Essa é a mais fácil. E eu já vou matar isso aqui com um exemplo. Manda nas redes sociais, WhatsApp, por exemplo, né? Manda uma mensagem para um colega porque você quer a resposta dele. E aí ele não visualiza, ele não dá ok nem nada. O que você pensa?
Caramba, será que ele viu? Será que ele entendeu? Você fica esperando a resposta. Liga para alguém e começa a contar uma coisa para ele. É uma amiga, um amigo, você está contando alguma coisa para ele. E ele não dá nenhum sinal que você tá vivo lá, que ele está vivo do outro lado da linha, né? Isso é chato, né, pessoal? Imagine você explicando uma coisa, explicando uma aula, e os alunos lá, tudo assim, com cara de zumbi, parece estar em outro planeta, né? E aí você, o que você faz? Existe uma função da linguagem, fática. É por isso que todo professor, quando dá uma aula, explica alguma coisa e fala, você entendeu? Por que ele pergunta isso? É porque ele quer saber se a mensagem dele chegou até você. Por que você fala alô com a pessoa? Quando você liga para ela, alô? Você poderia começar já falando, já pega o telefone e já liga, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por que você fala alô? É para você ter uma certeza que a pessoa está ouvindo, que a comunicação está acontecendo, que não está havendo um bloqueio na comunicação. Por que você quer que a pessoa dê um ok ou um joinha para uma mensagem que você mandou? Vamos combinar uma coisa aqui, nós vamos assistir a aula tal. Se você tiver de acordo, dá um joia. Por que você espera aquele joia? Porque você quer ter uma certeza que a comunicação ou a mensagem chegou até o seu interlocutor. Essa função chama fática. Entendeu? Função fática. Nós usamos a comunicação para ter uma certeza de que está havendo a comunicação. O alô, o aham. Aí o professor pergunta para você, está entendendo? Aham, aham. Ninguém sabe se esse aham é de verdade que está entendendo. Mas, pelo menos, ele tá sabendo que o que ele falou, que ele perguntou, entendeu, você ouviu e respondeu. Essa é a função. Muito usada em diálogos, nas redes sociais, nas comunicações. Tranquilo, pessoal? Por exemplo, o WhatsApp, né? Alguns que não desativa, claro. Você percebe que aquela mensagem foi visualizada. Ele já lhe permite. É fático aquilo ali. O fato daqueles tracinhos ficarem azuis significa que ele viu a mensagem. Chegou, enviou, enviou, 2, enviou e chegou. Recebeu, no caso, né? Tem internet lá. E ficou azul, significa que ele visualizou. Isso é fático. Tranquilo? Reside, função fática, é para eu ter a certeza que a comunicação está acontecendo, que não está tendo bloqueio. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa está virada de costas para você e você fala, amigo, quantas horas? Mas ele é surdo. Ele não te ouviu. Ele houve um bloqueio de comunicação. Se ele for uma pessoa que ouve, aí ele vai virar e dar uma resposta para você. Então a comunicação chegou. Mas se ele é surdo, entendeu a lógica da fática? A função fática é para garantir que a comunicação está acontecendo. Muito bem. Olha o exemplo. Alô, pronto. Voz estranha, gripada, faringite. Aí ele está perguntando ou está respondendo. A comunicação está acontecendo. No mínimo, estou saindo todas as noites para, né, curtir lá. E se estivesse? O outro perguntou, você está saindo para badalar. E se tivesse algum problema? Não, imagina. Aí continua a comunicação. Por quê? Porque é fático. Ou o alô, quando ele fala alô, o outro responde pronto. Ele não respondeu alô. Mas houve uma garantia de que ele ouviu. Isso é fático. Ou função fática. A penúltima é a função conativa ou apelativa. Apelar. Vocês sabem o que é apelar, né? Apelar é você usar de todos os recursos para convencer alguém. Eu acho que talvez isso não acontece, em todas as famílias, mas ainda existem famílias que os garotos e as garotas
tem que apelar muito para o pai deixar ir em uma festa, em algum lugar. Aí ele vai usar todas as estratégias, todos os recursos que ele puder para convencer o pai ou a mãe para permitir. Eu sei que isso não é comum em todos, né? Tem filhos que saem que o pai nem dá notícia onde está. Lamentável, né? Mas, assim, a moda que a gente ainda acredita é aquela que há um controle ainda da família. Graças a Deus. Ainda tem famílias assim. Então, mas não estamos dando aula aqui de moral e ética, né? Mas é aula de língua portuguesa. Vamos voltar. A função conativa ou apelativa é aquela usada para convencer o leitor. Discurso político é a conativa. Propaganda é conativa. Artigo de opinião, texto de opinião. A redação do Enem é conativa, porque você quer convencer alguém. Entendeu a lógica? Então, eu uso de todos os argumentos para que a minha mensagem chegue à pessoa e possa convencê-la. Isso é função conativa. Esse nome conativo não assusta. Conativo é o mesmo que convencer. Mudar a cabeça do outro, a opinião do outro. Olha o exemplo. Dor de cabeça? Tomou Doril? A dor sumiu. Propaganda. Ele usa toda uma imagem, todo um slogan, toda a estrutura da propaganda. Por quê? Porque ele quer convencer você a comprar esse medicamento. Isso é conativo, isso é apelativo. O discurso político, ele vai usar, os candidatos vão usar de todos os recursos para conseguir o seu voto, convencer você a votar nele. Isso é apelativo, é conativo. Nós também usamos a linguagem para conseguir algo, convencer o outro. Mudar a opinião. Todo texto de opinião, toda propaganda, todo discurso, vamos dizer, político ou discurso ideológico, tem a função conativa ou apelativa. Levar o outro a pensar daquela forma. Isso cai no Enem? Cai no Enem. É cobrado no Enem. Tranquilo, pessoal, para a gente encerrar, é o último. Eu estava dizendo da metalinguística. Essa é fácil. Assim, a pessoa... Deixa eu entrar aqui. Pronto, vamos voltar. É a nossa última, para nós encerrarmos a aula. A função metalinguística é aquela em que você usa a linguagem para falar dela mesma. Eu vou dar um exemplo que vai matar a charada. Eu vou gravar um vídeo ensinando a editar vídeo. Então, é um vídeo falando sobre vídeo. É a linguagem, o vídeo, falando sobre vídeo, sobre ela mesma. Então, quando a linguagem fala dela mesma, isso chama metalinguagem. Quando você faz um poema falando de poema, metalinguagem. Quando você faz um desenho, quem é bom no desenho? Artista. Ele desenha uma pessoa desenhando, é metalinguagem. Quando você tira uma foto, né, não é de outra foto, mas vamos dizer, quando você tira foto de alguém fotografando, metalinguagem. Quando você faz um conto sobre conto, metalinguagem. Entendeu o que é a metalinguagem? É quando a linguagem fala dela mesma. Então, se eu dou uma aula ensinando da aula, isso é metalinguagem. Entendeu a lógica? O que é metalinguagem? É quando a linguagem fala de si mesmo. Exemplo de metalinguagem mais famoso, o dicionário. Por que o dicionário é metalinguagem, professor? Porque ele usa palavras para explicar o significado da palavra. Então, é palavras falando de palavras. Metalinguagem. Olha o outro exemplo que eu dei aqui. Cortar e editar vídeo. O cara está ensinando a cortar e editar vídeo. Então, ele faz um vídeo para ensinar a cortar e editar vídeo. Olha no meio aqui. Uma canção, uma letra de uma música, uma canção,
falando de música. Minha música quer estar além do gosto. Então, ele canta sobre cantar, sobre a música. Isso é metalinguagem. Tranquilo, pessoal? Então, tá bom. Eu vou dar um exemplo que caiu no Enem. Isso. Eu vou parar a partilha e vamos ver se teve alguma dúvida, pessoal. E vamos fechar nossa aula. Então, Deus abençoe você.